Sejam todos muito bem-vindos, espero que estejam todos bem, em paz e com saúde. Esta é uma leitura para Touro, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura geral. Tá alto aqui, eu quero diminuir, não estou conseguindo. Pronto. E é uma leitura para o teu momento, para que tu receba aqui um direcionamento, um alerta, enfim, tá? Eu vou pedir que tu feche os olhos por um instante, serene tua mente, abra o teu coração para receber esta mensagem dos amigos da espiritualidade. Touro. O que é que as pessoas de Touro que se conectarem a esta leitura precisam saber, por favor? Touro. 10 de ouros, 4 de copas, as de espadas, 7 de paus, a rainha de espadas. Eu sinto que aqui a gente está falando de um conflito que tu passa dentro de um relacionamento, da família, um conflito interno. Não estou dizendo que tenha um conflito na tua casa, na tua família. Um conflito interno. Talvez um questionamento aqui de o que de fato é importante para mim. Porque aqui eu percebo tem aqui uma questão na comunicação. A comunicação que acontece entre essa família, a comunicação que acontece nesse relacionamento. Aquilo que eu comunico daquilo que eu sinto. Existe um distanciamento aqui, existe um conflito entre aquilo que eu sinto e aquilo que eu efetivamente faço, aquilo que eu vivo. Então, o que das coisas que eu vivo são condizentes com a minha verdade, com aquilo que eu sinto? O que das coisas que eu vivo hoje que de fato eu gostaria de estar vivendo? Eu sinto que vocês estão num momento aqui, eu não sei se eu diria crise, mas um momento conflitante das emoções, entre as tuas emoções. Eu não sei aqui, eu ia dizer a vida prática, mas não sei se é bem de praticidade que a gente está falando com a Rainha de Espadas, porque ela é a rainha da mente, da comunicação. Então, talvez aqui entre aquilo que eu falo e aquilo que eu sinto. Vamos abrir mais aqui para a gente entender. 10 de espadas, 5 de paus, os namorados. 2 de ouros. Tá. Sobre o que estamos falando, a lua no fundo do maço. É como se aqui existe um entendimento de que aquilo que eu vivo hoje não está me levando para o lugar que eu quero estar.
É como se aqui tu tem objetivos, tu tem sonhos claros, metas claras, vamos dizer assim, tu tem objetivos claros, tu compreende para que lado. Não, tu compreende onde tu quer chegar. Quais as coisas que tu quer estar vivendo daqui tanto tempo. Então tu tem meta, tu tem um objetivo, tu sabe onde tu quer chegar. A questão aqui é o que tu vive hoje que te auxilia e que alimenta esse objetivo, esse sonho. O que tu faz hoje que encurta a distância entre a vida que tu tem hoje e a vida com esse objetivo concluído? Porque aqui existe uma situação na tua vida conflitante e essa situação ela se dá no âmbito familiar, pode ser uma questão aqui de relacionamento, mas pode ser no âmbito familiar no que diz respeito aqui pai, mãe, ou as pessoas que tu vive aí, tá? Existe um conflito aí que aqui para a maioria é relacionamento afetivo. Esse conflito ele te traz essas questões, elas te trazem uma insatisfação emocional porque elas fazem aqui tu questionar que isso que tu vive hoje, aqui o fato é como aqui eu sinto que tu não pode compartilhar muito do teu ponto de vista porque o lugar que tu vive não proporciona isso. A pessoa que tu convive ou as pessoas que tu convivem não compartilham dos mesmos ideais que tu, não compartilham dos mesmos interesses que tu. Então eu sinto aqui um desequilíbrio no que eu vivo e naquilo que eu quero para mim. Tem algo aqui bastante conflitante no que diz respeito aqui às tuas vivências, tá? E o único ponto aqui que é o principal é a parte que eles estão te dizendo que tudo isso aqui pode ser resolvido a partir das tuas escolhas. Porque existe um conflito interno, eu sinto, e além do conflito interno, um conflito externo, porque é como se aqui os pensamentos, as ideias não fossem compatíveis, e tu te questionando aqui, quanto tempo eu tenho que esperar para viver essa vida que eu quero viver? O que é que de fato me impede de viver uma calmaria, uma rotina que me agrade? O que de fato me impede? O que eu espero? Eu sinto aqui uma coisa muito interna, questionamentos teus, muito internos aqui, e muito. Aqui eu sinto eu não sei, é como se tu soubesse o que tu quer da tua vida, mas tu não tivesse hoje. É como. Tá. Teoricamente, tu sabe o que tu quer viver, mas teoricamente, mas na prática, tu não vive isso. Na prática, tu não vive aquilo que tu prega. Na prática, tu não vive aquilo que tu gostaria, aquilo que tu acredita que seja o ideal, que seja uma vida boa, satisfatória para ti. Tu não consegue colocar em prática as coisas que tu quer viver, porque existe esse conflito que te atrapalha. Esse conflito é algo que te tira a tua energia, que tira a tua força, que tira o teu foco e que aqui tá fazendo tu questionar qual é a tua verdade. O que em ti é de verdade, sabe? Porque a luta aqui e a disputa aqui é interno. Não tem a ver com as outras pessoas. Ninguém te força aqui, ninguém te obriga a viver situações, não tem a ver com as outras pessoas. Tem a ver com aquilo que tu sente, que só tu sabe, e as coisas que tu quer, o lugar que tu quer chegar
E esse pensamento de que onde eu estou vivendo, o que eu estou vivendo, não tem nada a ver com o lugar que eu quero estar. Mas tudo aqui depende do tanto que tu tem aqui capacidade, vontade, condições de ser honesto contigo mesmo, com os teus sentimentos. Porque travar batalhas internas sem entender o porquê que isso está acontecendo não deve nem ser aceitável. Eu sinto que eu falo aqui com alguém muito inteligente, prático, uma praticidade de conseguir não misturar as emoções com o lado prático da vida. É como se eu não sinto aqui que falo com alguém dominado pelas emoções. Eu falo com alguém que tem na sua vida a praticidade, a inteligência de fazer escolhas baseado naquilo que precisa ser feito, baseado naquilo que eu quero que seja feito. Não se deixa dominar pelas emoções. Sabe onde quer chegar. Sempre foi dono do seu destino, e aqui eu sinto alguém dono do seu destino. E se tu não tá nesse momento aqui, agora eu entendi. Aqui começarão a acontecer questionamentos para que tu consiga entender que só tu é dono do teu destino. Então, se hoje tu vive uma situação de conflito, onde tu te questiona o tempo todo, será que eu quero realmente estar vivendo isso? A questão aqui é, se tu realmente quisesse estar vivendo isso, o questionamento ele seria a primeira coisa que não existiria. Porque todos os conflitos, dificuldades, tudo isso poderia existir, mas uma certeza tu teria de que eu quero resolver esses conflitos, mas não quero sair desse lugar, desse relacionamento, da presença dessa pessoa. Isso será preservado. E o restante, eu vejo como é que eu faço para lidar com isso. Então, se o questionamento aqui é ir ou ficar, a resposta talvez já esteja na própria pergunta. Porque se é um questionamento se eu devo ir, se eu devo partir, ou será que eu fico? Será que se tu quisesse tanto ficar e que isso fosse uma certeza, esses conflitos fariam com que tu quisesse tomar a decisão de partir? Eu sinto que é uma coisa meio complexa, muito profunda, mas a quem servir vai ser compreendido da maneira que deve ser compreendido, porque eu sinto aqui que se tu vive uma situação aqui de dualidade nos teus sentimentos, nos teus pensamentos, onde tu sabe que tu precisa tomar uma decisão ou que tu pode tomar aí, fazer uma escolha, tomar decisões, fazer escolhas diferentes aqui, tu vai passar por esse momento como se a vida fosse te colocar frente a frente com isso aqui, para que tu entenda. Até quando eu vou viver nesse mundo de sonhos como se a vida aqui fosse um rascunho? Essa aqui essa aqui já é a vida legítima. Isso não é um rascunho do que eu vou viver depois. Isso não é um rascunho do que eu vou viver depois. Porque o tempo está passando real, o tempo não está parado para eu rascunhar aqui o que eu quero viver e depois eu viver. Aquilo que tu está criando e vivendo hoje é a vida, é real. E a vida vai te colocar em situações aí e que tu vai questionar e que tu vai perceber que não dá para viver assim. É preciso fazer escolhas, saber o que se quer e não perder tempo, mesmo que tu não tenha muitas certezas. A vida não é sobre ter certeza. A vida é sobre viver e fazer as coisas que a gente sente, porque eu sinto aqui que internamente todo esse conflito aqui é a tua resposta. Analisa cada um desses conflitos
que por vezes eles aparecem aí para ti. Em cada um deles tem a tua resposta. A crise, ela é uma porta, uma oportunidade de mudança, de pelo menos sair do lugar. A crise é um convite, ela não te dá uma certeza de que ao tu te movimentar entre o ponto A e o ponto B, o B é o ponto certo. A crise, ela é uma oportunidade de tu te movimentar a partir do ponto A. Onde tu vai chegar, qual é o ponto certo, certeza não se tem. Não se tem certeza de absolutamente nada na vida. Então, aqui o questionamento é sobre o movimento que deve ser feito e a resposta que está nos teus próprios questionamentos aí. Desejo a todos uma boa sorte.